Então, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de português. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre artigos. Eu vou compartilhar a tela com vocês e aí vocês vão entender mais um pouco. Quem não realizou o dado, por favor, realize que ali é a pontuação de trabalhos de vocês, certo? Eu vou compartilhar a tela, pode ser que de início não apareça de primeiro, tá? Demora um pouquinho para aparecer, mas não se preocupe que vai aparecer. Então, é essa aula aqui. Gente, hoje não temos atividade no caderno, temos atividade no livro. Ok. Tudo ok. Espero que não conecte com nenhum áudio. Pronto. Excelente, gente. Então, pessoal, como a Pró falou, nosso assunto de hoje é um assunto muito legal. Vamos conhecer uma família que nós nunca estudamos, tá? Tem alguns assuntos que vocês acabam vendo no segundo ano, já viram no primeiro ano também, mas esse assunto é novo, é 100% novo mesmo. Vocês não viram esse assunto ainda. Vocês vão vê-lo agora no terceiro ano que vem, no quarto ano, vão vê-lo também, e vão vê-lo no quinto ano. Então, é um assunto que vocês irão ver nesses 3 anos consecutivos, tá? Então, se você já aprender, que eu espero fundo do meu coração, todo mundo já aprenda esse ano que vem no quarto ano e depois no quinto ano, vocês não terão dificuldade nenhuma, certo? Ele não vai mudar, vai ser o mesmo assunto, porém ele é um assunto que vocês precisam aprender até o quinto ano, certo? É um assunto que acompanha vocês até o nono ano, quando vocês irão estudar um pouco mais de língua portuguesa, um pouco mais aprofundado, tá bom? Então, não se preocupe, nós vamos trabalhar esse assunto em 2 aulas. Vocês têm o auxílio desse dadinho para ajudarem a memorizar essa família, mas é uma família muito legal. Vocês vão ver. Derramei. Então, gente, eu vou começar com vocês com esse poema, tá bom? Esse poema é o mesmo poema que tem no livro. Vou até dizer a página. Deixa eu abrir aqui. Eu fechei o livro. Ô, mulherzinha de Jesus. 133. 133. Bom, gente, esse poema que é para colocar aí é o mesmo poema que tem no livro de vocês, que está na página 133, que diz assim: é de Sérgio Caperelli. Um hipopótamo na banheira, molha sempre a casa inteira. A água cai e se espalha, molha o chão e a toalha. E o hipopótamo, nem ligo, estou lavando o umbigo. E lava e nunca sossega. Esfrega, esfrega, esfrega a orelha, o peito, o nariz, as costas das mãos e diz: agora vou dormir na lama, pois lá é minha cama. Esse poema é de Sérgio Caperelli. Por que esse poema veio iniciar a nossa aula hoje? Nesse poema bem legal desse hipopótamo tomando banho. Gente, eu já vi um hipopótamo. Eu fui a Salvador em 2014 com minha família. E aí eu fui a um zoológico que tem lá e vi um hipopótamo. Realmente eles ficam na lama e eles são bem grandes mesmo. Foi a primeira vez que eu vi um hipopótamo. Ele é bem grande. Vocês sabiam que o hipopótamo ele tem uma das mordidas mais fortes do reino animal? O hipopótamo é bem forte. Oi. Uhum. Ele tem uma boca bem grande assim. Verdade? Hum. Ah,
Ainda bem que ajuda, né? Deixa pra pegar aqui. Olha só, gente. Vamos lá? O que é que nós vamos fazer agora? Oi. Oxe, coisa boa, Raquel. Mas vamos lá, vai te ajudar a entender ainda mais. Gente, peguem os dadinhos de vocês e vamos localizar aqui nesse poema alguns artigos. A Pro enviou dois dados, tá? Tava na mesma folhinha. Quase, mas tá indo bem. Gente, desliguem o microfone. Agora eu vou pedir que você. Oi. Eita, eita, mas dá uma procurada, tá bom? Quando a aula terminar. Gente, agora todo mundo desliga o microfone. Eu vou pedir que vocês peguem os dados de vocês das duas famílias, porque os artigos eles são divididos em duas famílias. Vocês têm dois dados, porque os artigos são divididos em duas famílias. Eu tenho a família dos artigos definidos e a família dos artigos indefinidos, tá bom? Então, em um dadinho eu tenho uma família, no outro dadinho eu tenho outra família. E vamos lá. Eu quero que vocês peguem o dadinho da família dos definidos primeiro. No dadinho dos definidos, nós vamos ter as palavrinhas. Vai ter lá as letrinhas. A, e aí a vai circular aqui no poema. A. Vamos procurar mais A aqui. A, aqui de novo. A aqui de novo. Tem mais A aqui, gente. Que é pra não tá vendo. A orelha, então tem A aqui, ó. A. Onde? Daqui a pouquinho a gente pega a letrinha O. Então, procurando primeiro a letrinha A. E aqui. Pronto. Agora vamos encontrar o outro artigo O. Agora vamos achar a letrinha O quando está sendo artigo. O chão. Então, apareceu aqui. O hipopótamo. O umbigo. O peito. O nariz. Acabou. Então, já encontramos dos definidos, os artigos definidos. O, A. Agora vamos encontrá-los no plural, para ver se a gente encontra eles aqui ainda. Os, os, não tem. Agora tem as. As tem. As não tem os. Pronto. Então, O, A, nós encontramos. O, gente, desliga o microfone, tem o microfone ligado. O, A, nós encontramos. Os não tem aqui, mas tem as. Então, nós encontramos dos 4 artigos definidos, nós encontramos 3. Vou pegar aqui de outra cor, vou pegar de verde, vou pegar outro marcador, pegar um marcador maior agora para encontrarmos os indefinidos. Já vamos para o outro dadinho, que é a outra parte da família, os indefinidos. Vamos lá. Não, agora são os indefinidos. Tem mais um ou uma. Não, não tem uma. Agora uns.
Tem uns com plural, terminando com S. Vamos procurar. Uns, não tem. Uma. Tem uma. Não. E uns. Também não tem. A gente só vai ter um artigo definido aqui. Então, só vai ter um mesmo do dadinho dos artigos definidos. Opa, tem muito artigo definido aqui. Pronto, gente. Então, nós só encontramos esses artigos aqui nesse poema. Depois, para a nossa próxima aula, nós temos uma atividade onde vocês também vão procurar os artigos como a Prof fez agora, tá bom? Gente, tem um microfone ligado, tá dando retorno aqui no meu microfone. Vejam aí de quem é, por favor. Ah, pronto, obrigada. Então, gente, os artigos, vamos falar sobre eles, agora que nós já conseguimos localizá-los. Vocês têm aí dois dadinhos. Um dadinho é para uma parte dessa família, tá? Que é o que a gente chama de artigos definidos. O outro dado é para outra parte da família, que nós chamamos de artigos indefinidos. Aí nós temos duas famílias dentro dos artigos. Mas, quando a gente vai falar de artigo, nós temos que pensar assim. Bom, na escola, eu sei que vocês tinham amigos que eram muito inseparáveis, que vocês ficavam juntos, que a Pro tinha até que botar em lugar separado na sala, senão não prestava atenção. E aí, por vocês terem essa amizade tão forte, vocês queriam estar sempre juntos. Durante a aula, na hora do recreio, vocês queriam ficar juntos. O artigo, ele também tem melhores amigos. Os melhores amigos dos artigos são os substantivos. Olha só, vou até voltar para vocês. Aqui, gente, os artigos estão acompanhando os substantivos. Vocês lembram quando nós falamos sobre substantivo? Substantivo é o quê? É o nome que a gente dá para tudo que existe, tá? Substantivo é o nome que a gente dá para tudo que existe. Tudo que existe e tem um nome, a gente chama de substantivo. Eu tenho aqui isso daqui, esse objeto. Tem um nome? Tem marcador. Se tem nome, é substantivo. Isso daqui, tesoura. Tem um nome? Tem. O nome desse objeto é tesoura. Então, se tem nome, é um substantivo. Aí depois eu vou classificar se é substantivo próprio, se é substantivo comum, pente. Se tem nome, se esse objeto tem um nome, é substantivo. Então, sabe quem acompanha o substantivo? O artigo. O artigo fica ali, ó, bem juntinho do substantivo. Bem juntinho. O artigo, ele é muito amigo do substantivo, então eles andam próximos. É tanto que aqui perto de todos esses artigos que tem aqui, nós teremos um substantivo. Vou até marcar o substantivo de azul. Olha só. Um está acompanhando hipopótamo. Hipopótamo é substantivo. Então, olha, o hipopótamo. Aqui nós temos um artigo. Então, nós temos um substantivo perto. A casa. Casa é substantivo. A água. Água é substantivo. E aqui eu tenho um artigo acompanhando. O chão. Chão é substantivo. Olha o artigo aqui acompanhando ele. Gente, o artigo sempre está perto do substantivo. Eles são tipo amigos inseparáveis, sabe? Toalha, substantivo. Olha aqui de novo, hipopótamo sendo acompanhado por um outro artigo. Às vezes, eles mudam, tá? Aqui ele foi acompanhado pelo artigo 1 e agora ele foi acompanhado pelo artigo O. Aqui, umbigo, substantivo, foi acompanhado pelo artigo O. Orelha, substantivo. Peito, substantivo. Nariz, substantivo. Costas, substantivo, tá? Aqui nós temos um artigo que está se referindo à cama, tá bom? Então, aqui está o artigo.
Então, gente, os artigos, eles são muito amigos dos substantivos. Então, onde eu vou ter um artigo, eu também vou ter um substantivo perto. Olha só como eu mostro para vocês. Aqui eu tenho vários substantivos e na frente dele, quem veio foi o artigo. Pode ser o artigo definido e pode ser o artigo indefinido. Nós usamos os artigos de um dado e depois vamos usar os do outro. Porque os artigos eles estão divididos em duas partes. Definido e tem o in antes da palavra. Indefinido, tá bom? Os artigos definidos são aqueles que dão uma ideia e determinam mais o substantivo. Por exemplo, quando eu digo o pente, usei aí o artigo o pente. Então, eu usei um artigo definido. Quando eu falo o pente, eu já estou sabendo que já dá para eu entender que eu estou me referindo a um pente. Quando eu falo os pincéis, ou no caso também pode ser uns pincéis, opa, eu já estou me referindo a uma quantidade maior, porque já está no plural. Então, gente, os artigos indefinidos são aqueles que não dão uma ideia fixa. Por exemplo, se eu disser, gente, deixa para terminar de explicar. Gente, eu tenho uns pincéis. Dá para você saber quantos pincéis eu tenho? Gente, eu tenho uns marcadores. Dá para vocês saberem? Não, porque quando eu digo que eu tenho uns pincéis, eu não disse número, nada. Eu só disse que eu tenho uns pincéis. Então, eu nem defini a ideia. Gente, eu tenho uns pincéis. Na verdade, eu tenho muitos pincéis. Eu tenho uns pincéis de maquiagem. Gente, eu também tenho uns marcadores. Dá para saber quantos marcadores eu tenho? Uns marcadores? Dá ou não dá? Não dá. Porque eu usei um artigo que não define. Ó, eu tenho uns marcadores. Eu nem sei quantos eu tenho. Vou até contar aqui. Agora eu vou contar aqui quantos marcadores eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, eu tenho 10 marcadores. Pronto, tá contado. Quando a Pro diz uns marcadores, uns pincéis, eu não digo a quantidade, porque eu não estou definindo. Procurem aí no dadinho dos indefinidos como tem a palavrinha e uns. Tem esses dois aí, porque eles são da família dos indefinidos. Agora, quando eu uso os artigos definidos, esses aqui que nós marcamos de vermelho, o, a, os, as, são esses 4, tá bom? O, a, os, as, são os definidos. Quando eu digo, eu tenho uma tesoura. Certo, tá bom, mas a Pro tá gravando, não se preocupe. Isso mesmo. Os artigos, eles também podem indicar quantidade. Por exemplo, aqui, a casa. Vocês acham que está se referindo a quantas casas? A uma casa, não é? Agora, as costas ou a orelha. A orelha. Quantas orelhas? O peito, o nariz. E quem foi que deu essa ideia para a gente? Foram os artigos, porque eles servem para passar para a gente a ideia de gênero e número. Mas vamos com calma que vocês vão entender aos poucos. Então, os artigos eles são divididos em duas famílias. A primeira é dos definidos, que é o dadinho que vocês têm aí, onde vai ter o a, os, as. E a segunda família é do segundo dadinho, que a gente chama de
indefinidos. Aí vocês terão um, uma, uns, umas. Olha só aqui, tá bom? Então, os artigos, qual o trabalho dos artigos? O trabalho dos artigos é acompanhar o substantivo. E substantivo é o quê, gente? É tudo que existe tem um nome. Se a gente tem o microfone ligado, tudo que existe e tem um nome, a gente chama de substantivo. Mas aí o substantivo vai ter próprio, comum, coletivo, simples, composto, primitivo, derivado, tá bom? Aí o substantivo vai se dividir em outra família, que é outro assunto. Mas tudo que existe tem um nome, é um substantivo. Eu tenho aqui copo, substantivo copo. Eu posso usar para esse substantivo o copo, um copo, tá? Então, eu vou ter os artigos que eu vou usar para esse substantivo aqui. Por quê? Porque o artigo é um amigo muito, 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 muito amigo mesmo do substantivo. Então, eles andam juntos. Artigo junto com substantivo, tá? E aí, gente, eu tenho os artigos, cada dadinho tem 4 artigos, eu tenho 8. Podem verificar aí no dado, pode contar. Eu tenho 4 artigos definidos e 4 indefinidos. Eu tenho o, a, os, as. No outro eu tenho uma, uns, umas. Tá bom? Então, a família dos artigos é uma família grande, né? 8 pessoas é uma família grande, eu acho. Então, temos aí 8 artigos, tá bom? Definidos e indefinidos, tá? E esses artigos, eles vão ter algumas características também. Mas eu quero que vocês me digam se até agora vocês estão entendendo o que a Pro está explicando. Pronto. Muito bom. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, os artigos definidos. Vamos lá, eu tenho o, a, esses dois a gente usa para o singular. Primeiro, o eu uso para palavrinhas que são masculinas. Eu vou colocar um M aqui, que é as palavrinhas que são masculinas. E o A, gente, eu vou usar para palavrinhas femininas. Como assim, Pro? Nós temos. Eita, que F feio. Não, vou apagar. Tá muito feio. Ficou parecendo um borradeiro. Vou botar aqui um mais bonito. Vou botar um F aqui mais bonito. Então, eu tenho o O para menino e o F para menina, tá? Vai ser a letrinha A. O vai ser o artigo que vai acompanhar substantivos masculinos. Tem isso, Pro? Tem. Substantivo, eu tenho substantivos que são femininos e substantivos masculinos. Substantivos que eu uso para menina e substantivo que eu uso para menino. Olha só, vou mostrar isso para vocês. Pincel, ele vai ser... Deixa eu limpar aqui minha tela, tá meio sujo. Pincel vai ser substantivo feminino ou masculino? Como é que a gente faz para descobrir? Eu digo o pincel ou a pincel? O pincel, não é? O pincel. Se eu digo o pincel, então vai ser masculino. Se a gente usa o para o artigo, se ele combinou, eu digo o pincel, porque é o correto. Então, quer dizer que esse substantivo é masculino. O pincel, o nome dele é masculino. Quando eu digo tesoura, tesoura, essa palavrinha é masculina ou feminina? Eu digo o tesoura ou a tesoura? Isso, vocês são bem espertos, tá vendo? Quando eu digo a tesoura é feminino, tá bom? Um copo, masculino ou feminino? Eu digo o copo ou a copo?
Muito bom, muito bom. Então é masculino. Quando eu digo, deixa eu pegar outra coisa aqui. Batom, masculino ou feminino esse nome? Muito bem. Pois é, o batom. Então, gente, esses dois artigos, o O e o A, nós tem um microfone ligado, está tendo um barulhinho. O O e o A são artigos que a gente usa para indicar o gênero. Quando a gente fala de gênero, nós estamos falando de masculino e feminino. As palavrinhas têm gêneros. Eu tenho palavrinhas que elas são masculinas e tenho palavrinhas que são femininas. Se eu usar o artigo o e der certo, tipo o copo, eu paro e penso, como é que eu vou saber, meu Deus do céu, se isso daqui é masculino ou feminino, se esse substantivo é masculino ou feminino? Simples. Você pega os dois artigos. Ah, eu penso, eu paro assim, vou pensar. Como é que eu vou saber? Simples. Eu digo o copo ou a copo? Não, não falo a copo, eu digo copo ou copo. Então, se eu usei o artigo o e deu certo, quer dizer que essa palavrinha é masculina. Se eu usei o a, quer dizer que é feminina. Caderno. Eu digo a caderno ou o caderno? O caderno. Então, masculino. É desse jeito que a gente sabe, tá bom? Isso, mas a Pro tá falando dos artigos, não é no finalzinho da palavra, não, tá bom? Certo? É a palavrinha que vem na frente dele, que vem antes, porque os artigos, o que os artigos fazem? Eles andam juntos com o substantivo. E aí, no dado dos definidos, eu quero que vocês vejam aí para mim como tem embaixo do O a palavrinha masculino e como tem embaixo do O a palavrinha feminino. Não tem? Pronto, porque aí tá dizendo o gênero deles. O O é masculino e o A é feminino, tá bom? Aí, gente, no mesmo dado, nós estamos estudando o primeiro dado, dado dos definidos. No mesmo dado, vai ter essas outras duas palavrinhas, ó. Vai ter os e vai ter as. Nós temos quatro definidos. Desse daqui, eu vou ter masculino. Verifiquem para mim se tem abaixo do os masculino e se tem abaixo do as feminino. Tem? Confere, não é? Só que abaixo desses artigos tem uma outra palavra. Vai ter aí plural. Não vai ter plural? Abaixo desse daqui, do os, vai ter plural. E abaixo do as vai ter plural. Então vamos entender o porquê que tem essas palavrinhas aí. É assim, gente. Ó, às vezes, quando eu quero acompanhar o substantivo, e tem mais de um substantivo, eu tenho que estar lá concordando com ele. O que é que isso quer dizer? Bom, eu tenho aqui, vou pegar um monte logo. Eu tenho aqui vários pincéis. Olha o tanto. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para eu me referir a esses pincéis aqui, eu vou utilizar o pincéis ou os pincéis. O que é que vocês acham? Por que que a Pro vai usar os pincéis? Isso, masculino. Mas por que que a Pro vai usar no plural os pincéis? Muito bom, excelente. Porque aqui eu tenho mais de um. Então, quando o artigo ele vai acompanhar substantivos
estão no plural. Lembra, gente? Singular é só um. Plural é de 2 em diante. 3, 4, 5, 10, 1 milhão, 1 zilhão. Tudo isso é plural, tá bom? Singular é só um. Singular é um pincel. Plural é que tem mais de um, tá? Então, se aqui eu tenho mais de um pincel, então quer dizer que está no plural. Então, para ele, eu vou usar artigos no plural. Então, eu tenho os pincéis, certo? Deixa eu pegar aqui outra coisa para mostrar para vocês. Deixa eu pegar feminino agora. Ah, só tem uma tesoura aqui, mas tem tanta tesoura. Eu acho que eu tenho umas 10 tesouras. Tesoura, masculino ou feminino? Ah, tá no singular ou tá no plural? Opa, singular. Isso mesmo, só tem uma. Singular, gente, é quando só tem um, tá? Plural é quando tem mais de um. Vamos de novo. Singular é quando tem só um, certo? Uma coisa, tá bom? Pente, eu tenho um pente, singular. Eu tenho uma tesoura, uma tesoura, singular. Eu tenho aqui batons, singular ou plural? Plural. Isso tem mais de um, tá bom? Então, então, eu tenho até agora o que nós estudamos: o O e o A, que eu uso para menino, o O, e para menina, o A. Quando for substantivo masculino, uso o O, certo? Olha aqui. Quando for feminino, uso o A, tá bom? Quando for singular masculino, eu uso o. Quando for singular feminino, eu uso. Gente, tem o microfone ligado, tá atrapalhando bastante. Eu vou pedir para desligar. Verifiquem aí se o microfone de vocês está desligado. Pronto, que assim fica melhor. Eu tenho, gente, os que eu uso quando eu tenho mais de uma quantidade, que eu uso no plural. Certo. Quem tá na conta de Rogério Oliveira? Pronto. E eu tenho os para quando for masculino e for plural, quando tiver mais de um, e tenho as para quando for feminino e for plural. Ai, minha boca. Agora vamos estudar os outros dados. Peguei o outro dadinho nos indefinidos. Aí vocês vão verificar para mim se tem isso daí, ó. Vai ter o vai ter uma, vai ter uns e vai ter umas também, tá certo? Gente, esses são os artigos indefinidos, tá? Indefinidos. Mas nós já conhecemos para que eles servem. Eles vão servir para basicamente as mesmas coisas que esses aqui de cima. Olhem aí abaixo dele como tem a palavrinha masculino, não tem? Tem, gente? Pronto. E abaixo do uma, tem masculino ou tem feminino? Abaixo do uma tem feminino. Por quê? Vou pegar o mesmo exemplo que eu peguei na estante. Eu posso usar para tesoura tanto a tesoura, porque eu só tenho uma aqui, então é singular. A tesoura, e posso usar também, gente, uma tesoura, não posso? Vocês concordam comigo que eu posso usar uma tesoura porque é feminino, né? Eu posso usar para Eu posso usar para pincel. Pincel não é masculino? Então eu posso usar
todos os artigos que são masculinos para ele, ó. Eu vou falando e vocês vão me dizendo se tá certo ou tá errado. O pincel. Um pincel. Agora eu vou usar uns pincéis. Tá certo? Tá. Porque, gente, como ele é masculino, eu posso usar todos os artigos masculinos. Eu posso usar o pincel para um. Posso usar os pincéis. Posso usar um pincel e posso usar uns pincéis. Porque eles são masculinos. Se você verificar aí, abaixo deles vai ter masculino. Se tem masculino, eu posso usar, tá bom? Então, os artigos, eles podem ser usados assim também. Eu tenho, diga. Oi? Só deixa o microfone ligado quem for tirar a dúvida. Diga, Lívia. Um os. Mas tem uns. Olha aqui, ó. Uns pincéis. Então, tem aqui os pincéis. Porque são palavrinhas diferentes. Isso, eu posso usar tanto, olha só, eles são pares. Eu posso usar o pincel, posso usar um pincel, eita, tem formiga aqui. Eu posso usar os pincéis e também posso usar uns pincéis. Os artigos, eles são legais porque a gente não precisa usar só um tipo, a gente pode usar mais de um tipo, tá? Eu posso tanto falar, gente, eu tenho o pincel que coloca iluminador. Eu tenho o pincel. Também posso dizer, gente, eu tenho um pincel. Um pincel, que tá na mesma coisa, tá? Gente, eu tenho a tesoura da marca Léo e Léo. Eu tenho a tesoura da marca Léo e Léo. Gente, eu tenho uma tesoura da marca Léo e Léo. Tá vendo? Então, você pode usar mais de um artigo, tá? Agora, o que é que tem que observar? Se eu quero usar tanto o a quanto o uma, tem que estar no singular. Se eu quero usar tanto os quanto uns, tem que estar no plural, porque os dois estão no plural. Eita, não estou lembrando o que é plural. Gente, de novo. Plural é quando tem mais de um, tá? Singular é quando tem só uma coisa. Plural é quando tem mais de um, certo? Aqui eu. Isso, só uma unidade. Aqui eu tenho os pincéis, uns pincéis. Agora aqui eu tenho o pincel, um pincel. Tá bom? Pronto? Vocês acham que já dá para a gente tentar fazer nossa atividade? O que vocês acham? Dá? Pronto. Então, quando nós formos fazer a atividade, aí vai dar tudo certo. Vocês já estão aprendendo. Vamos só terminar aqui o nosso assunto. Calma, não é agora ainda. A Pro ainda vai revisar o que eu passei agora, tá bom? Depois que nós revisarmos, aí vocês vão fazer a atividade. Os artigos, gente, eles têm gênero. O que é gênero? É aquilo que vai indicar o masculino, como a Pro colocou aqui, ó, e o feminino, tá? Quando eu for indicar o gênero, eu vou usar os artigos a para feminino. E se dá certo com a, gente, você pode usar as, porque é feminino. Você pode usar uma, que é feminino. Você pode usar umas, que é feminino. Se você observar, abaixo de todos esses artigos, aí no seu dadinho vai ter a palavra feminino, porque eles são usados para palavras femininas, tá bom? O O eu vou usar para palavrinhas masculinas.
Então, os artigos que eu tenho no dadinho que são masculinos, o, os, e uns. Se você observar, abaixo desses artigos, eu vou ter a palavra masculino, tá bom? Por quê? Porque eles são usados para palavras masculinas, palavras de menino, tá bom? Certo? Então, gênero, quando a prof falar, gente, qual o gênero desse artigo? Aí você, gênero tá perguntando se é masculino ou feminino. Gente, vamos treinar. Qual o gênero? Podem pegar o dado de vocês. Qual o gênero do artigo uns? Masculino, muito bom. Qual o gênero do artigo as? Muito bem, excelente. Muito bom. Muito bem, gente. Então, ótimo, ótimo, tá? Então, vamos colocar aqui, gente, os artigos no lugar certo. Vamos lá, vocês vão me ajudar, tá bom? Eu vou pedir que vocês desliguem o microfone para conseguir escutar. Como a Pro falou, tem coleguinhas que não conseguem escutar no barulho. Quando vocês ligam o microfone, no de vocês não aparece a interferência do microfone de vocês, mas aparece para as outras pessoas, tá? Então, a Pro colocou aqui 4 substantivos, né? Então, em nome a gente chama de substantivo. Eu tenho cadeira, bolo, maçãs e pães. Tenho 4 substantivos. Então, ninguém vai ligar o microfone agora. Você vai pegar o seu dado e vai pensar. Quais artigos eu posso usar para o substantivo cadeira? Não liga o microfone para falar. Cadeira. Eu posso usar. Qual que vai dar certo? Então, cadeira é masculino ou feminino? Cadeira é? Então, eu posso usar. Eu posso usar 4 artigos para a palavrinha cadeira. Você pode olhar nos seus dados aí. Responda essa. Quais você pode usar? Muito bem. Isso. Pode sim. Se ela tivesse no plural, você poderia. Muito bom. Qual mais? Hum, um, uma cadeira pode ser. Olhe no outro dado. No outro dado, diga aí, Ítalo. Qual mais você pode usar? Sim. Uhum. E isso tivesse no plural. A cadeira. Muito bom. Então, nós podemos usar com esse artigo aí 4. Se tivesse no plural, a gente poderia usar umas cadeiras ou as cadeiras. Se vocês observarem, abaixo tem plural, porque eu só posso usar quando tiver no plural. Bolo, bolo. Pode. Pode sim. Pode. Isso. Aham. Muito bom. Então, para a gente descobrir, gente, a gente tem que primeiro saber. A gente só para terminar esse falar o próximo. Pode sim. Nós temos que observar se a palavrinha é feminina ou masculina. Como é que a gente faz? A gente combina. Eu digo a cadeira ou cadeira? Pronto. Se eu digo a cadeira, eu vou poder usar todos os artigos que são femininos, tá? Maçã. Diga, meu amor, responda. Você disse que queria responder. Maçãs. Uhum. Isso. Muito bom. Quem quer responder o de pão agora? Então responda, Raquel.
Raquel pediu primeiro, gente. Não se preocupe que nós temos muitas atividades de artigos. Raquel pediu primeiro. Diga, Raquel. Isso, muito bom. Se eu só tivesse um pão aí, se eu tivesse só uma unidade. Aham. Calma, gente, ela tá vendo. Muito bom, Raquel, excelente. Muito bem, gente. A prova vai colocar aqui uns para vocês, ó. Eu vou botar o nome dos substantivos, tá? Aqui faltou esse, então a prova vai colocar aqui maçãs. Pronto. E aí você pode usar os artigos para os substantivos. Lembrando que aí você tem que ver a quantidade. Como eu tenho só uma cadeira, eu vou usar o artigo no singular, tá bom? Olha só, a Pró usou no singular. Como eu tenho aqui mais de uma quantidade, então eu usei no plural, ó. Aqui eu tenho a cadeira, então uma. Aqui eu tenho mais de uma maçã, então eu tenho as maçãs. Então, aqui eu tenho a, que é singular, e aqui eu tenho as, que é plural. Gente, desliga o microfone. Aqui eu tenho o, que é singular, porque eu tenho um bolo só. E aqui eu tenho os, porque eu tenho mais de um pão. Então, aqui está no plural, certo? Tranquilo? Foi tranquilo, não foi? Então, aqui eu consegui usar todos os artigos de um dadinho. Quando está no singular, eu uso o artigo no singular. Quando está no plural, eu uso o artigo no plural. Singular, para quem ainda não recordou, singular é quando só tem uma unidade. Plural é quando eu tenho duas ou mais, tá bom? Se eu tiver só uma, é singular. Se eu tiver duas, três, quatro, 5, 10, 20, 30, já é plural, tá bom? Tranquilo? Certo, né? Deixa eu colocar aqui. E aqui eu consigo, olha só, aqui eu consigo também usar os outros artigos do outro dadinho, ó. Aqui eu tenho uma cadeira, aqui eu tenho um bolo, aqui eu tenho umas maçãs e aqui eu tenho uns pães, tá? Eu quero que vocês peguem esse dadinho aí dos indefinidos e verifiquem aí para mim como abaixo da palavrinha uma vai ter feminino singular. É feminino porque eu estou usando com o substantivo feminino. E tem singular porque eu estou usando só para um objeto, então é singular. Aqui eu vou ter masculino, porque eu estou usando no substantivo masculino. E vou ter singular também, porque aqui só tem um bolo. Então, aí vai ter, no seu dadinho, vai ter masculino e singular. E já abaixo da palavrinha umas, você vai conferindo. Eu vou ter feminino, porque a maçã, então maçã é feminino. Vou ter feminino e vou ter plural. Aqui eu tenho umas maçãs, tá? Mais de uma, então é plural. Abaixo de uns, gente, vai ter masculino, porque eu uso ele com substantivo masculino, e vai ter plural também, porque, ó, pães. Então, aqui é mais de um, aqui eu tenho 5 pães. Então, aí, com certeza, é plural, tá bom? Tranquilo, crianças? Pronto, só para a gente revisar os definidos. O, a, os, as, é de um primeiro dado. Os indefinidos, uma, uns, umas, tá bom? Pronto, não é? Então, quando a gente fala de plural e singular, gente, nós estamos falando de quantidade. Para quem ainda ficou com dúvida nisso, a prova vai mostrar para você, certo? Quando a gente fala de plural e singular, nós estamos falando de quantidades, certo? Não esqueça, plural e singular, número, nós estamos falando de quantidades, certo? Então, aqui nós temos os artigos. A Pro colocou nessa tabelinha para ficar facinho. O que eu uso para feminino? No primeiro dado dos definidos, eu uso a e uso o as. Para o masculino, eu uso o e uso
os. Você vai ver que abaixo desses artigos aí, do o e do os, tem a palavrinha masculino. Abaixo do a e do as, tem a palavrinha feminino, tá? Dos indefinidos, que é o outro dado, nós temos abaixo da palavrinha um e abaixo da palavrinha uns, nós temos masculino, quer dizer que eles só podem ser usados com palavrinhas que são masculinas. Abaixo da palavrinha uma e umas vai ter feminino. Quer dizer que eles só podem ser usados com feminino. Eu não posso misturar, tá bom? Eu não posso pegar um artigo masculino, tipo pincel, e colocar um artigo feminino. Uma pincel, ou então a pincel, não dá certo. Artigo masculino com substantivo masculino e artigo feminino com substantivo feminino. Agora sim, gente. Eu vou liberar vocês para fazerem a atividade. Vamos fazer aqui a 135 e a 136. Temos 20 minutinhos para fazer. E aí, quem já está sem dúvida já pode começar a atividade. Quem está com dúvida diz, eu estou com dúvida. Quem já vai fazer a atividade pode baixar o volume, tá bom? Do celular ou do computador. Agora a prova vai tirar dúvidas. Vou sim, meu bem. Eu penso que... Tá bom, meu amor. Então, estamos encerrando aqui a nossa gravação. Para quem está assistindo essa aula gravada, a atividade a ser feita é a atividade da página 135 e 136. Vocês façam com a ajuda dos dados, tá? Quem ainda não realizou essa atividade da confecção dos dados, o arquivo lá no grupo de vocês, foi passado no dia 19, viu? Também na página 134, não está na aula gravada, não dá para ver. Na página 134 eu tenho as informações que estão no dado também, tá bom?